Você sabia que existem sinais invisíveis e poderosos que aparecem quando o Espírito Santo entra na vida de alguém? Muitos vivem sem jamais experimentar essa transformação, e pior, sem perceber que estão espiritualmente mortos, mesmo achando que estão vivos. Hoje, você vai descobrir 5 coisas incríveis que acontecem quando o Espírito Santo realmente habita em um crente. Mas atenção, quem ignora esses sinais corre o risco de viver uma fé vazia e enfrentar a eternidade separado de Deus. Fique comigo até o final. O que você vai ouvir pode mudar a sua vida para sempre. Se você ama conteúdos que fortalecem a sua fé e te aproximam de Deus, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora. Aqui nós falamos de verdades profundas que muitos evitam. Não perca a chance de fazer parte dessa família de fé. O seu apoio é muito importante para que essa mensagem alcance mais vidas. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários agora: Espírito Santo, habita em mim e transforma minha vida. Que seja uma declaração de fé. Escrevendo isso, você não apenas confirma seu compromisso com Deus, mas também fortalece sua fé diante do mundo espiritual. 1. Um novo fogo espiritual é aceso no coração. Quando o Espírito Santo entra em um crente, a primeira transformação é visível no íntimo. Um fogo novo se acende. Esse fogo não é comum, não é humano, é um ardor espiritual que consome a frieza, queima a apatia e desperta uma paixão profunda por Deus. De repente, o que antes era obrigação, agora é prazer. Orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus se tornam necessidades vitais, como respirar. O coração que era morno agora pulsa com vida celestial. Em Atos 2:3-4, vemos essa realidade quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em línguas como de fogo. Aqueles homens antes assustados se tornaram ousados, invencíveis e prontos para entregar a vida pela verdade. Esse fogo também gera sede de santidade. A pessoa passa a odiar o pecado que antes tolerava. Há um desejo ardente de viver de modo que agrade a Deus, de abandonar práticas que entristecem o espírito. Não é uma transformação imposta, mas espontânea, porque o amor de Deus é derramado no coração, Romanos 5:5, e esse amor consome tudo que é impuro. E sabe o mais poderoso? Esse fogo não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece desabar, mesmo quando a dor aperta, mesmo quando a solidão ameaça, o fogo do Espírito permanece aceso, sustentando o crente de dentro para fora. Talvez você sinta que sua fé esfriou, que a chama que já foi intensa hoje parece uma brasa fraca. Mas hoje, se você pedir com sinceridade, o Espírito Santo pode reacender esse fogo em você. Ele deseja fazer isso. Imagine a sua vida reacendida por Deus. Imagine cada oração soa como brasas vivas subindo ao céu. Imagine a palavra de Deus queimando dentro de você como nunca antes. É isso que acontece quando o Espírito Santo realmente entra em um crente. O fogo santo é aceso e nunca mais se apaga. 2. Uma sensibilidade sobrenatural à voz de Deus é despertada. Quando o Espírito Santo entra em um crente, algo extraordinário acontece. Os ouvidos espirituais se abrem. A pessoa passa a discernir a voz de Deus de maneira clara e profunda, como nunca antes. Jesus prometeu em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Esse não é apenas um versículo bonito, é uma realidade poderosa que se torna viva quando o Espírito habita em nós. Antes, muitos até buscavam ouvir Deus, mas era como tentar captar um sussurro em meio a uma tempestade. Tudo era confuso, cheio de dúvidas. Mas agora, com o Espírito Santo dentro, a alma é afinada para captar o que vem dos céus. E essa sensibilidade não se limita a momentos de oração. Ela se manifesta em decisões do dia a dia, uma direção inesperada para ajudar alguém, uma inquietação interior quando se está prestes a fazer algo errado, uma paz inexplicável confirmando que se está no caminho certo. O Espírito Santo se torna o conselheiro fiel, o amigo que fala na alma, o guia invisível que conduz para longe do perigo e para dentro da vontade perfeita de Deus. Isaías 30:21 descreve isso de forma impressionante. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não é maravilhoso saber que você nunca mais estará sozinho em suas escolhas? Que haverá sempre uma voz divina, sutil mas poderosa, mostrando o que fazer. Mas atenção, essa sensibilidade é um tesouro precioso e precisa ser cultivada. O Espírito Santo fala, mas é preciso estar disposto a ouvir. É preciso silenciar o barulho do mundo, afastar-se do pecado e valorizar os momentos de comunhão com Deus. Se você já sentiu aquela voz suave te alertando, te guiando, saiba que é o Espírito agindo em você. E se ainda não sentiu, peça agora,
Espírito Santo, abra meus ouvidos espirituais. Eu quero ouvir a tua voz. Imagine como seria viver cada dia com a certeza de que Deus está te orientando em cada passo. Essa é a promessa para aqueles que recebem o Espírito em plenitude. 3. O poder para vencer o pecado é liberado. Um dos maiores milagres que acontecem quando o Espírito Santo entra em um crente é o surgimento de uma força sobrenatural contra o pecado. Antes, o pecado dominava sem resistência. Havia lutas, quedas constantes, promessas vazias de mudança, mas sem vitória real. Quando o Espírito Santo habita no coração, algo muda no âmago da alma, surge poder. Poder para dizer não à tentação. Poder para romper vícios que pareciam inquebráveis. Poder para se manter de pé quando tudo ao redor clama pela queda. Romanos 8,13 deixa isso claro. Porque, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É pelo Espírito, não pela força humana, que se mata o pecado. E essa vitória não acontece uma única vez. Ela se renova todos os dias, à medida que o crente depende do Espírito. É como se, de repente, as algemas que antes pareciam impossíveis de quebrar fossem estilhaçadas. Aquelas práticas escondidas, aqueles hábitos que envergonhavam e destruíam a comunhão com Deus, começam a perder o domínio. O Espírito Santo age como fogo que purifica, como espada que corta as amarras, como vento que limpa toda impureza. Mas há algo importante: o Espírito é santo, e ele não força ninguém. Ele capacita, mas é o crente que precisa escolher viver em obediência. Cada sim para Deus, cada não ao pecado, fortalece ainda mais a atuação do Espírito na vida do crente. E aqui vai um alerta: se a pessoa rejeita repetidamente a voz do Espírito, ela começa a entristecê-lo, Efésios 4:30. E pouco a pouco, a chama que foi acesa pode se apagar. Por isso, se hoje o Espírito Santo está falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Não deixe para amanhã o que o céu está oferecendo hoje. Deus quer te ver livre. Deus quer te ver caminhando em santidade, com a cabeça erguida, com o coração puro, com as mãos limpas. Se você sente que há batalhas que ainda não venceu, saiba, o poder para vencer já foi liberado. Tudo o que você precisa fazer é se render e deixar o Espírito Santo lutar por você. 4. Um amor sobrenatural pelos outros nasce no coração. Quando o Espírito Santo entra em um crente, ele planta algo que o mundo natural jamais poderia produzir, um amor sobrenatural. Não é amor baseado em sentimentos passageiros. Não é amor condicional. É o amor de Deus, puro, forte, inabalável, fluindo através do crente. Romanos 5,5 confirma isso de forma poderosa. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor transforma completamente a maneira de ver as pessoas. Antes, havia mágoa, rancor, divisão, orgulho. Agora, há compaixão, perdão e desejo sincero de ver o outro salvo e abençoado. O Espírito Santo capacita a amar até aqueles que nos feriram. Capacita a orar por quem nos rejeitou. Capacita a estender a mão para quem o mundo já teria abandonado. Lembre-se do que Jesus disse em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor sobrenatural é a marca registrada de quem foi tocado pelo Espírito de Deus. E esse amor vai além de palavras bonitas. Ele se manifesta em atitudes concretas: ouvir quem sofre, ajudar quem precisa, perdoar quem errou. É um amor que incomoda, que desafia, que faz o crente sair da zona de conforto. Porque amar como Cristo amou exige sacrifício. Mas ao mesmo tempo, é um amor que traz paz incomparável. Porque ao amar como Deus ama, o crente sente o próprio coração do Pai pulsando dentro de si. É impossível permanecer indiferente. O Espírito Santo quebra o coração de pedra e nos dá um coração de carne, sensível, generoso, cheio de misericórdia. Talvez você já tenha sentido esse amor sobrenatural alguma vez. Talvez, ao ver alguém em sofrimento, seu coração se comoveu de uma forma inexplicável. Isso é o Espírito agindo. E se você sente que seu coração endureceu, se sente dificuldade em perdoar ou amar, saiba, o Espírito Santo pode restaurar seu coração hoje. Peça a Ele: Espírito Santo, derrama o teu amor em mim. Imagine uma vida onde cada relacionamento seu é tocado pela graça de Deus. Onde a raiva, a inveja e a mágoa perdem a força. Onde o amor verdadeiro reina. 5. Uma coragem sobrenatural para cumprir o propósito de Deus é liberada. Quando o Espírito Santo entra em um crente, ele não apenas transforma o interior,
mas também liberta uma coragem sobrenatural para cumprir o propósito que Deus designou. Uma coragem que não vem da carne, nem da vontade humana, mas que é infundida pelo próprio Deus. Antes da descida do Espírito em Atos 2, os discípulos estavam escondidos, dominados pelo medo. Mas depois que o Espírito Santo entrou, eles se levantaram diante de multidões hostis, enfrentaram prisões, açoites e até a morte, sem recuar. Atos 4:31 diz: E, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O mesmo Espírito que capacitou Pedro, João e tantos outros, hoje habita em todo aquele que crê. E esse Espírito libera uma coragem que não teme homens, não se dobra às ameaças, não se cala diante da injustiça. O crente cheio do Espírito sabe que não está sozinho. Ele sente, no mais profundo do seu ser, que o Deus dos exércitos caminha com ele. Por isso, ele avança. Por isso, ele fala quando precisa falar. Por isso, ele enfrenta gigantes, rompe barreiras, destrói fortalezas. O medo não desaparece totalmente, mas é vencido pela fé. A insegurança ainda tenta sussurrar, mas é abafada pela voz do Espírito. Talvez hoje você se sinta pequeno demais para realizar o que Deus colocou no seu coração. Talvez os obstáculos pareçam grandes, as críticas duras, o caminho incerto. Mas o Espírito Santo foi derramado para te dar exatamente o que você precisa: coragem divina. Coragem para começar. Coragem para continuar. Coragem para terminar o que Deus começou em você. Deus nunca chamou ninguém para viver uma vida medíocre. Ele te chamou para impactar vidas, para expandir o reino, para fazer diferença onde você está. E se você se sentir fraco, lembre-se, a força não vem de você. A força vem dele, e a promessa é clara. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Quando o Espírito Santo entra em um crente, nada permanece como antes. A vida é incendiada pela paixão de Deus. O medo é esmagado pela coragem dos céus. O pecado é vencido pela força do alto. O amor transborda e a voz do Senhor se torna clara como nunca. Você não foi chamado para uma vida comum. Você foi chamado para uma vida cheia do Espírito, cheia de propósito, cheia de poder, cheia da presença de Deus. Mas agora eu preciso te perguntar: você vai apenas ouvir essas verdades, ou vai decidir hoje viver tudo que o Espírito Santo tem para você? Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe agora o seu like. Isso é muito importante para que mais vidas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens que vão fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. E agora, eu te peço algo ainda mais profundo. Se este vídeo falou com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, transforma minha vida e me guia completamente segundo a tua vontade. Não tenha vergonha. Escreva como um ato de fé, como uma declaração pública de que você quer mais de Deus na sua vida. E para continuar crescendo espiritualmente, clique aqui e assista este outro vídeo que eu separei para você. É uma mensagem poderosa que vai te levar ainda mais fundo na presença de Deus. Que o Espírito Santo te visite de forma sobrenatural hoje, e que você nunca mais seja o mesmo.